Já imaginou uma rainha que, para encontrar o homem mais poderoso do mundo, se escondeu dentro de um tapete enrolado? Essa é apenas uma das histórias sobre Cleópatra, a última e talvez a mais fascinante rainha do Egito. Mas a verdade por trás do mito é ainda mais impressionante. Vamos juntos desvendar a vida dessa mulher que desafiou o Império Romano e marcou seu nome na eternidade. Nascida em 69 a.C., Cleópatra não era egípcia de origem, como muitos pensam. Ela pertencia à dinastia Ptolomaica, uma linhagem de governantes gregos que assumiu o Egito após as conquistas de Alexandre, o Grande. Mas, ao contrário de seus antecessores, que se mantinham distantes da cultura local, Cleópatra fez algo revolucionário. Ela aprendeu a língua egípcia. Isso mesmo. Ela foi a primeira de sua dinastia, em quase 300 anos, a se comunicar diretamente com seu povo. Esse gesto não era apenas simbólico, era uma demonstração de inteligência e estratégia política, mostrando que ela se via como uma verdadeira faraó, e não apenas uma governante estrangeira. Desde cedo, Cleópatra mostrou que não estava para brincadeira. Ela era extremamente culta, falava diversos idiomas e estudou matemática, astronomia e filosofia. Sua educação não era um mero passatempo, mas sim uma ferramenta de poder. Em um mundo dominado por homens, ela usava seu intelecto afiado para negociar, formar alianças e governar com pulso firme. A imagem de uma mulher sedutora que usava apenas a beleza para conseguir o que queria foi, em grande parte, uma propaganda criada por seus inimigos romanos, que temiam sua inteligência e influência. Ao assumir o trono, ela não teve vida fácil. Precisou dividir o poder com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, e logo se viu no meio de uma conspiração para tirá-la do poder. Traída e exilada, Cleópatra poderia ter desistido. Mas ela não era do tipo que se rendia. Foi nesse momento de crise que ela planejou seu movimento mais ousado. Sabendo que o general romano Júlio César estava no Egito, ela precisava de uma audiência com ele, mas seus inimigos controlavam o acesso ao palácio. Foi aí que surgiu a famosa história do tapete. Ela ordenou que seus servos a enrolassem em um tapete precioso e a levassem como um presente para César. Quando o tapete foi desenrolado, lá estava ela, a rainha exilada, surpreendendo o homem mais poderoso de Roma. Essa jogada de mestre funcionou. César ficou impressionado não só com sua coragem, mas também com sua inteligência e capacidade de argumentação. Ele decidiu apoiá-la, e com a ajuda das legiões romanas, Cleópatra derrotou seus adversários e recuperou o trono do Egito. Essa aliança não foi apenas política. Os dois se tornaram amantes, e dessa relação nasceu um filho, Cesarion. Para Cleópatra, Cesarion era mais do que um filho amado. Ele era a personificação da união entre o Egito e Roma, uma peça fundamental em seus planos de construir um grande império oriental, com Alexandria como capital. Durante seu reinado, Cleópatra trabalhou para restaurar a economia e a glória do Egito. Ela era uma administradora competente que se preocupava com o bem-estar de seu povo, enfrentando crises de fome e instabilidade. Seu sonho era manter o Egito independente e forte em um mundo onde Roma expandia seu poder de forma implacável. Ela navegou por um cenário político perigosíssimo, onde um passo em falso poderia significar o fim de tudo. Mas a tragédia estava à espreita. O assassinato de Júlio César em Roma deixou Cleópatra em uma posição vulnerável. Seu principal aliado estava morto, e Roma mergulhou em uma nova guerra civil. Mais uma vez, ela precisou usar sua astúcia para sobreviver. Foi então que seu destino se cruzou com o de outro romano poderoso, Marco Antônio, um dos generais mais leais a César. O encontro deles foi digno de um filme. Cleópatra chegou a Tarso, na atual Turquia, em uma barca magnífica, com velas púrpuras e remos de prata, vestida como a deusa Afrodite. Marco Antônio, que se via como o deus Dionísio, ficou completamente cativado. A aliança entre eles se transformou em uma das mais famosas histórias de amor e poder de todos os tempos. Juntos, eles sonhavam em governar um império que se estenderia do Oriente ao Ocidente. Por quase uma década, eles viveram em Alexandria, fortalecendo seu poder e desafiando Roma abertamente.
Tiveram 3 filhos e se apresentavam como novos deuses, unindo as culturas egípcia e romana em uma visão grandiosa. No entanto, essa união desafiadora provocou a fúria de Roma, especialmente de Otaviano, o herdeiro adotivo de César e rival de Marco Antônio. Otaviano usou a relação de Antônio com Cleópatra como propaganda, acusando-o de trair Roma por uma rainha estrangeira. A tensão explodiu na decisiva Batalha de Áxio em 31 a.C. Foi uma batalha naval catastrófica para as forças de Cleópatra e Marco Antônio. A derrota foi esmagadora. Com o exército de Otaviano marchando em direção ao Egito, o fim era inevitável. Marco Antônio, ao receber a falsa notícia da morte de Cleópatra, tirou a própria vida. Ao saber da morte de seu amado e percebendo que seria levada a Roma como um troféu de guerra para ser humilhada publicamente, Cleópatra tomou sua última e mais dramática decisão. Ela se trancou em seu mausoléu e, segundo a lenda, permitiu que uma serpente venenosa a picasse. Uma morte digna de uma rainha, que preferiu o fim a se submeter à humilhação. Com sua morte, o reinado de 3.000 anos dos faraós chegou ao fim. O Egito se tornou uma província romana, e seu filho, Cesarion, foi executado por ordem de Otaviano, que não queria nenhum rival ao seu poder. Otaviano se tornaria o primeiro imperador de Roma, Augusto, e o mundo entraria em uma nova era. O legado de Cleópatra, no entanto, é imortal. Ela foi muito mais do que a figura romantizada e sedutora que a cultura popular nos apresenta. Foi uma líder brilhante, uma política astuta, uma mãe e uma mulher que lutou com todas as suas forças para proteger seu reino e seu povo. Ela enfrentou os homens mais poderosos de seu tempo de igual para igual e quase conseguiu mudar o curso da história. Sua vida nos ensina sobre poder, ambição, lealdade e a complexidade de governar em tempos turbulentos. Cleópatra não foi apenas a última rainha do Egito. Ela foi uma força da natureza que, mesmo após mais de 2.000 anos, continua a nos fascinar e inspirar. Obrigado por assistir e mergulhar nessa história incrível com a gente.